Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O governo federal acabou com o diferimento fiscal nos fundos exclusivos, passando a cobrar come-cotas a partir deste ano. O fim do benefício levou a indústria de Wealth Management a repensar alocações e as estruturas tributárias mais eficientes em cada caso. Para discutir o impacto da medida na gestão de fortunas, convidamos Ricardo Lopes, Head do Family Office da Monte Bravo, e Rodrigo Marcati, CEO da Veda Investimentos. Bem-vindos ao Wealth Point. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com o Ricardo, velho conhecido companheiro de mercado de outras batalhas. Sim. Então vai ser um prazer discutir esse tema atual. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Anelfeed. Realmente um prazer estar aqui com o Rodrigo também. Desde os tempos de Ambima, a gente vem aí trilhando um caminho importante na construção e no apoio, né, do que é o atendimento do cliente Wealth no Brasil. E um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Ricardo, vou começar com você. Qual foi o impacto no portfólio das grandes fortunas com a medida? Esse fato de não ter mais o benefício do diferimento fiscal dentro dessa estrutura fez com que alguns ativos ficassem melhor fora dela? Como é que tem sido para os seus clientes? Como é que você tem sentido a necessidade deles e orientado eles? Eu acho que primeiro vale a pena a gente contextualizar um pouco a indústria, né, de fundos fechados no Brasil. A hora que a gente olha quantos fechados tinham e quantos abertos. Então, pelos levantamentos que a gente fez, aproximadamente 75% ainda se configuravam como fundos abertos e 25% fundos fechados. Então, provavelmente a gente esteja aqui trazendo o holofote sobre esses 25%. O que a gente percebe como primeiras iniciativas aí por parte dos nossos clientes e mesmo recomendações nossas? O que existe dentro desses fundos que faria sentido a gente tirar e automaticamente voltar a ter o benefício fiscal da não tributação? E isso a gente acaba ali olhando para 3 grandes classes, que seriam os fundos de ações, as alocações que você tem em ações, as alocações em que você tem em FDICs e as alocações que você tem nas estruturas dos FIPs. Então, de um debate pronto, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia avaliar aqui é que a gente tem 3 subclasses que poderiam estar configurando fora da estrutura dos fundos para manter o benefício do diferimento. Já que essas classes continuam com uma vantagem em relação à outra, né? Para ficar claro. Exatamente. Perfeito. Rodrigo, você concorda com isso? Como é que tem sido lá na Veda? Acho que, primeiro de verdade, eu já ouço essa discussão, né? A gente ouve essa discussão no mercado de que esse fim, né, do fundo exclusivo fechado com diferimento iria acabar e, para falar a verdade, não acreditava muito nisso, porque várias vezes batia na trave e não acontecia. Por fim, né, acabou acontecendo no final do ano passado. A gente tem visto, né, de fato, alguns investidores ou perdendo incentivo de montar o fundo exclusivo, né? A gente fala muito dos que estão sendo desmontados, mas tem uma quantidade maior que estava se preparando, estava estudando isso como um instrumento de sucessão, etc., de diferimento fiscal, e está pulando fora, né? Está desistindo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, mas eu vejo que, de fato, é isso. Assim, você tem que entender caso a caso. Tem clientes que vão muito em busca do diferimento, né? Ou seja, de pagar menos imposto como prioridade na montagem de um fundo exclusivo, e aí a gente tem, né, outros instrumentos para se fazer isso, não com o total do patrimônio como dava para fazer no fundo exclusivo. Então a gente vai ter que buscar mais alternativas. Vai ficar um pouco mais complexa, né, a nossa vida e também do investidor de ter mais de uma estrutura para conseguir otimizar, né, esse recurso versus a questão do menos imposto. E tem se comentado muito sobre o uso de previdência ou carteiras administradas aí como soluções aí para ser novas estruturas, talvez, para isso. Você tem implementado isso? Para que casos pode ser interessante ou não é interessante? No primeiro momento a gente achou que ia ser a solução para 100% dos casos. A gente falou, tá bom, então vai acabar o fundo exclusivo fechado, vai todo mundo migrar para fundo de previdência exclusivo, né? Então, a nossa festa, a nossa alegria nesse Durou sentido pouco, durou né? muito pouco, porque logo veio uma regulamentação falando, olha,
partir de agora, fundo de previdência exclusivo só até 5 milhões, né? Então, isso acaba excluindo quase todos os investidores, os cotistas de fundo exclusivo fechado, porque fundo exclusivo fechado é um instrumento para quem tem mais de 10 milhões, né? Não faz sentido, aliás, 10 milhões já é ali, né, discutível se faz sentido. Menos do que isso, 5 milhões, impossível. Então, o fundo de previdência exclusiva, ele é uma alternativa para uma parcela, aquela que talvez eu já tenha mais claro, né, como patrimônio de sucessão, né? Então, pega ali um investidor que tem 20 milhões, né? Então, ele já tem claro na cabeça dele que 5 milhões ele não vai usar, não vai gastar, não vai precisar para o resto da vida, e ele já quer deixar preparado num bom instrumento de sucessão. Aí, o fundo de previdência, ele cabe perfeito nesse sentido, né? O exclusivo, porque ele vai conseguir já deixar, né, isso minimamente preparado, com incentivo fiscal, né, com um diferimento que é até melhor no caso do fundo de previdência, né, porque ele chega depois de 10 anos numa alíquota de 10%, né, enquanto o fundo exclusivo fechado no resgate, na melhor das hipóteses, seria 15%. Então, o fundo de previdência sempre foi uma alternativa melhor, né, nesse sentido. Ele não era tão utilizado porque antigamente a própria regulamentação de previdência, né, ela era muito mais engessada do que a regulamentação dos fundos normais, né, onde você pode fazer muito mais tipos de investimento, classes de ativo, investimento no exterior, alavancagem, esse tipo de coisa, e os de previdência foram evoluindo mais nos últimos anos. Porém, você não precisa montar um fundo exclusivo de previdência, né? Você pode montar uma carteira de previdência, administrada, você pode... O fundo exclusivo ele só é interessante se você quer ter uma gestão ativa e você ter algum tipo de orientação sobre aquela gestão. Senão, você tem uma série de fundos disponíveis no mercado que já vão fazer o papel do diferimento, da sucessão, sem precisar ser teu exclusivo, né? No caso da Previdência, por exemplo. Acho que até vale um dado aqui. A gente olhou, a indústria de fundos exclusivos ela é próxima a R$1 trilhão. E a gente foi levantar o quanto que você tem de fundos de previdência exclusivos. Está entre 60 e 70 bilhões de reais. Então, realmente, apesar de a gente concordar totalmente aqui com o Rodrigo, que os clientes, né, os investidores já deveriam ter essa estratégia na Previdência, porque a Previdência te dá, sim, um benefício não só fiscal, como também lá na frente o sucessório, mas ele ainda era pouco utilizado. E a hora que você abriu essa possibilidade, rapidamente você já teve medidas aí que realmente acabou inibindo, mas vale a pena reforçar. A Previdência, você perdeu o benefício só da exclusividade, mas a eficiência tributária e a eficiência sucessória, ela se mantém. Então, a própria carteira hoje administrada de Previdência, sim, ganha uma relevância muito grande. E vocês têm usado lá na Monte Bravo esse tipo de instrumento? Os clientes têm aderido a isso? A gente já tinha uma boa parcela dos clientes, porque a gente sempre perguntava para o cliente, né? Você tem um dinheiro que você não vai usar nos próximos 10 anos? Às vezes a resposta era não, mas a grande maioria dos clientes já com um volume importante aí de patrimônio, sempre tem essa parcela a dedicar, né, a alocar no médio e longo prazo, principalmente no longo prazo. E a gente acabava já direcionando isso para a Previdência e muitas das vezes através dos produtos exclusivos. Com agora a questão das limitações impostas, a primeira coisa que a gente fez a gente tem um produto que ele acaba atendendo a todos os nossos clientes com um perfil, vamos dizer, moderado, onde todos acessam até acima de 5 milhões de reais. O que ele não pode ter é mais do que 75% da participação nesse fundo, o que realmente não ocorre porque a gente tem várias famílias que acabam acessando. E tem uma outra modalidade, que é aquele indivíduo que quer, ou aquela família que quer ter alguma coisa um pouco mais exclusiva, onde ele tenha a capacidade de influenciar e interferir um pouco mais, aí a gente monta uma carteira administrada, construindo todos os vértices junto com a opinião e o desejo dessa família. Perfeito. E dentro dessa história parece que houve uma corrida aí para títulos isentos, do tipo, o cliente realmente quer, acima de tudo, fugir da tributação, não importa nem tanto a rentabilidade. É verdade isso? Vocês sentiram isso no dia a dia com o cliente? Ou ele já queria antes títulos isentos mesmo, já era relevante na carteira? Ou, de fato, aí agora ele quer mais simplesmente porque tem uma parte do patrimônio dele que está sendo tributada? Patrícia, acho que é uma ótima pergunta. A gente já percebe essa tendência
desde do lançamento lá atrás, né, das LCIs, depois vem as LCAs. Então, o investidor ele foi se acostumando a ter o benefício tributário através dessas letras isentas. Logo em seguida, você começa com as emissões dos CRIs, CRAs e debêntures incentivadas. Então, foi um processo evolutivo aí do cliente se acostumar. Primeiro, o que era o crédito bancário das LCIs e LCAs e depois o crédito privado através das emissões das empresas. Então, a gente já via como tendência. A partir da hora que você vai tendo esta, vamos dizer, essa incidência maior de imposto, você segue tentando encontrar formas eficientes em termos fiscais para os nossos clientes, e os nossos clientes também buscam. E o que a gente percebeu, principalmente ali no mês de fevereiro e março, foi uma migração muito grande para esses produtos. Tanto é que a gente teve um fechamento importante dos spreads, das debêntures principalmente, ali no mercado. E isso também culminou com as medidas que vieram em cima das LCIs e LCAs, onde hoje acaba ficando um pouco mais difícil os próprios bancos emitirem lastro e lastros que estejam enquadrados dentro da nova resolução. Então, acho que a gente vê um movimento de buscar esses ativos, as LCIs, LCAs e mesmo os CRIs com uma dificuldade um pouco maior de emissão, onde vamos dizer que você tem um CRI agora puro sangue, uma LCI e uma LCA puro sangue, então você diminui um pouco a oferta desses ativos, o fluxo aumenta e por isso que a gente viu essa compressão aí dos spreads. Mas eu acho que é uma dinâmica positiva no médio prazo, porque você vai dar mais acesso realmente ao produtor rural, ao produtor, né, na verdade ao construtor, de ter acesso a linhas que são importantes até para a viabilidade do negócio dele, com custos realmente mais interessantes. Só fazendo um adendo, perfeito, mas lembrando que também, durante esse mesmo período que o Conselho Monetário tirou aí a possibilidade de alguns tipos de emissão de LCI, LCA, etc., também teve uma resolução do governo criando um novo instrumento, né? As debêntures de infraestrutura, que são semelhantes às incentivadas, mas abarcam uma quantidade de empresas e setores que antes não tinham esse benefício, né? Corporativamente, né? Ou ele tinha que ter um lastro imobiliário, de repente, para conseguir justificar ali, fazer uma simulação de um CRI, ou ele não conseguia emitir porque debêntures incentivadas é uma lei específica de projetos de infraestrutura de longuíssimo prazo, então era um benefício limitado. Agora, as de infraestrutura podem ser utilizadas por mais empresas, né, de tamanhos diferentes, setores diferentes. Isso também vai trazer um novo fluxo de produtos incentivados para o mercado. Agora, é importante que esse movimento aconteceu agora em fevereiro, coincidindo aí com o final de fundos exclusivos, né, da tributação, tudo. Mas já assim, a gente também tinha uma questão de mercado, né? Assim, a gente tinha muito prêmio, né, nos títulos, porque a taxa de juros, né, ficou alta, aí depois riscos, etc. E aí as taxas estavam muito abertas. Eu acho que tinha um prêmio muito bom na mesa para buscar. Conforme tirou a LCA e LCI, diminuiu a oferta, mudou a regulação dos fundos exclusivos e começou a ficar mais claro que a Selic, né, vai buscar patamares menores, alguns vencimentos de títulos de renda fixa, como bancários, foram acontecendo e aí também gerou essa migração para esses créditos privados, né, onde a gente percebeu esse fechamento do spread. Mas pelo que você está vendo, o apetite pelos isentos só vai aumentar. E é bom, porque tem trazido para o game, né, para esse jogo, investidores que nunca compraram, investidores que não olhavam títulos de 7, 8, 10 anos. Então isso vai gerar mais liquidez, né, de mercado secundário, ou seja, vai trazer mais conforto para mais investidores participarem desse tipo de investimento, permitindo com que se tenham mais emissões, né? Ou seja, um mercado de capitais líquido e desenvolvido, ele é fundamental para a gente ter juros de mercado mais baixos para as empresas, né? Isso vai afetar não só o investidor, o aplicador, né? Mas isso vai afetar positivamente a economia real. Vai ficar mais barato para a empresa tomar dinheiro emprestado. Ela vai ter mais bolsos para buscar dinheiro. E com isso, os juros real da economia tende a ficar mais baixo, a cair e isso gerar benefício como um todo para o país, né? Eu acho que esse ponto é realmente muito importante. Porque antes as empresas, não as grandes empresas, né, mas as empresas de tamanho médio, muitas das vezes elas se recorriam somente aos bancos
para se financiarem. E agora o mercado de capitais vai abrindo as portas para essas empresas de tamanho mais mediano e até talvez pequeno, né? Então, eu acho que é realmente um momento importante. E eu acho que também o que a gente percebeu, a partir da hora que você comprime um pouco a oferta de LCIs, LCAs, CRIs, a gente começou a ver também um movimento de migração para os fundos. Então, fundos de renda fixa também começaram a captar recursos. Então, claro que parte escoou para as debêntures de infraestrutura, mas o volume é tão grande que você já começou a ver uma migração para os fundos, principalmente de renda fixa, com um perfil ali um pouco mais de um high grade. Sim. Mas a gente entende que ao longo do tempo isso pode oxigenar uma indústria de fundos que nos últimos 2 anos, 3 anos, foi bastante impactada negativamente com muitos resgates, né? Principalmente pós episódios, né, Americanas e Light ali, que geraram muito resgate, marcação a mercado muito ruim para os fundos, né? Esses fundos estão com carrego ainda alto, né? Porque essa marcação está voltando, ou seja, são títulos que estão marcados em taxas muito altas. Enquanto não entrar muito patrimônio a ponto de que essa taxa de carrego caia, vão ser fundos que vão ficar rendendo muito acima do histórico deles, né? Do perfil de risco. Então é uma baita oportunidade também de investimento. Acho que a nossa missão aqui é achar tudo isso na cesta do investidor, né? E, Ricardo, você comentou falando no início das possibilidades que ainda tem um benefício fiscal, assim. Por exemplo, o FDIC, que não vai ter come cotas, né, que você colocou, ou até os fundos de ações mesmo. Está tendo fluxo para esses dois também, como vocês estão falando para os isentos e crédito estruturado? O que você está vendo? Boa pergunta. Eu acho que quando a gente olha para fundos de ações no primeiro momento, a gente percebe pelos dados da Ambima que o fluxo é negativo. Só que a hora que a gente detalha um pouco mais, você teve um aumento no AUM dos fundos de ações. E o que aconteceu? Alguns fundos exclusivos, fechados, para manter o benefício tributário do não come cotas, eles muitas vezes se enquadravam como um FIA, como um fundo de ações. Então, alguns investidores destes fundos que estavam muito próximo desse enquadramento dos 67% em ações acabaram migrando esse fundo de um FIM multimercado para um FIA. Então, sim, esta é a tendência. A gente não viu fluxo, mas a gente viu uma transferência, né, do FIM para o FIA. Acho que esse é o primeiro movimento. Acho que é só para ficar mais claro para quem é um pouco mais leigo, acho que no final do dia, assim, o estoque de investimento em ações não muda, né? Infelizmente, não muda nesse primeiro momento. O que muda é a nomenclatura dos fundos que já estavam investindo Porque em uma ações. estrutura tem come cotas e a outra não tem come cotas. Imagina um investidor que tem um fundo de 100 milhões e ele tinha dentro desse fundo 50 milhões em ações, já investido em ações de companhias, né, listadas e negociadas. Nesse caso, ele tinha 2 opções, né? Aumentar um pouco a parcela de renda variável, né, de ações, né, enquadrando ele em fundo de investimento de ações, num FIA, ou diminuir também, né, resgatar e fazer os investimentos incentivados fora dessa parcela que não estava em ações. Com isso, esse novo patrimônio que fica passa a ser classificado como um FIA. Então, não é que ele comprou mais bolsa, né? Simplesmente ele mudou a nomenclatura, a estrutura do fundo. Porque, infelizmente, a gente não tem visto, por mais que a gente está aqui acreditando já há algum tempo, né? A gente como otimista, que a bolsa está barata, que os nossos múltiplos estão descontados, que, né, deveria entrar, né, fluxo positivo para a nossa bolsa. A gente se animou no final do ano, achou que agora ia, e aí o primeiro trimestre foi ruim de novo. Mas, enfim, isso só para falar que ainda não está tendo mudança de investidor. Vou aplicar em bolsa porque tem, né, o FIA tem esse benefício. Então, o que vocês estão colocando é que parte desses portfólios, eles estão realmente indo para, mais do que nunca, para incentivados, para crédito privado, tentando entrar em estruturas que pode até não ser da alocação, mas que fazem parte como um FIA ou um FDIC, né, tentando se enquadrar ali. O que a gente parece perceber é um esvaziamento desse patrimônio que estava no fundo exclusivo. Isso significa que esses fundos talvez não façam mais sentido para algum cliente? Por exemplo, um cliente que tinha 10 milhões num fundo e agora ele viu que metade desse patrimônio tem que estar fora porque está melhor alocado em ações ou em títulos isentos, ou sobre os 5 milhões ali. Tem alguns fundos que já não fazem mais sentido? Acho que você podia começar essa, Rodrigo. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim,
o benefício que o fundo exclusivo traz para um investidor, né, o fechado principalmente, não era simplesmente do diferimento, né? Ele traz benefício de consolidação dos ativos, de gestão profissional, de compensação fiscal, né? Porque tudo que eu opero ali dentro, que eu compro e vendo ali dentro, eu não pago imposto. Então, no final do dia, a gente tem que olhar caso a caso, na hora da gente aqui recomendar qual é o remédio para aquele investidor, né? Ou a melhor vitamina para aquele investidor, o que ele está buscando como mais importante. A maioria dos casos, em primeiro lugar, era diferimento. Então, nesse caso, se ele vai tirar parte do patrimônio e esse patrimônio vai ficar abaixo desses 10 milhões que você comentou, dificilmente vai valer a pena ele manter o restante também numa estrutura de fundo exclusivo. Porque mesmo 10 milhões, né, por mais que ele tenha negociado muito bem taxa de administração, etc., você tem uma série de custos fixos ali dentro, né, de auditoria, de controladoria, de custódia, de CVM, enfim, que impactam bastante na gestão daquele fundo, né, no resultado do fundo. Se o fundo é conservador ou moderado num cenário de taxa de juros mais baixa, onde o retorno real do fundo, descontado de custos, ele vai ficar muito difícil de bater CDI. E aí não vai fazer sentido, né? Aí não é proibido. Você quer ter um fundo exclusivo com 7 milhões, com 6 milhões, só que o desafio para justificar ele versus o CDI, que é o benchmark, né, oficial do Brasil, vai ficar muito difícil de você conseguir entregar. Você vai correr muito risco, vai girar muitos ativos dentro, e aí isso talvez vai justificar. Mas é uma aposta meio arriscada, porque se você assume mais risco, você pode entregar menos ainda de resultado. Então, acho difícil, casos como esse que você simulou, o investidor manter o fundo exclusivo por qualquer motivo. Ele vai ter outros instrumentos mais eficientes para fazer diferimentos, sucessão, etc. Talvez os maiores clientes, aqueles clientes, vão tentar trazer um número aqui, que tinham um fundo acima de 50 milhões, a hora que você começa a fazer essas separações, o que faz sentido sair, o que faz sentido ser mantido, na grande maioria dos casos a gente viu que os clientes acima de 50 milhões faz sentido a manutenção do fundo, em função até muito do que o Rodrigo trouxe. É um instrumento que consolida, é um instrumento que te dá a eficiência, a compensação tributária, é um instrumento que muitas vezes já tem a doação de cotas, e só o fundo fechado pode fazer a doação de cotas. Então tem ainda um espaço aí para esse fundo fechado. Só que eu estava lembrando também de um outro caso, de um cliente que tinha 40 milhões dentro da estrutura. E a hora que você somava fundos de ações, FDIC e FIPS, ele tinha quase 20 milhões. Então fez sentido a gente puxar esses 20 milhões e montar um fundo exclusivo para ele com 95%, pelo menos alocado nessas 3 classes de ativos, e ele mantém o diferimento fiscal. Legal. Daí a gente foi olhar, fazia sentido também, ele ter uma parte da carteira dele de isentos. Então ele tem mais ou menos acho que uns 7, 8 milhões numa carteira de isentos. Saiu do fundo. E 12, ele falou assim, realmente esses 12 eu consigo ter uma perspectiva de longo prazo. Eu posso fazer uma carteira de previdência. Então olha só como a nossa vida ficou mais difícil, né? O que era antes um único instrumento acabou virando um fundo com a característica ali do não diferimento, uma carteira administrada de isentos e uma carteira administrada de previdência. E o cliente hoje segue com uma eficiência tributária importante. Bem interessante. E outro assunto também bastante em pauta é que muitos fundos estão sendo desconstituídos, na verdade, por um medo de um outro leão que está vindo aí, o ITCMD. Vocês podem explicar isso? Faz sentido, na verdade, tirar o fundo para fazer já doação em vida e tentar fugir de um possível imposto? É isso mesmo que o pessoal está pensando, Ricardo? Essa é uma ótima pergunta. O que a gente percebe, naturalmente, é uma fome arrecadatória um pouco maior. Então, realmente, alguns temas como o próprio ITCMD, considerando que no Brasil hoje talvez seja um dos países com a melhor ou com o menor impacto tributário no processo sucessório. Hoje, o máximo que algum estado poderia ter de ITCMD são os 8% ali, regulamentado ali pelo próprio pela esfera federal, né? Então, 8% ainda é muito pouco. Em São Paulo, 4%. Então, se você for olhar, se comparar com grandes economias, onde, por exemplo, nos Estados Unidos você pode chegar a 40%, você realmente tem um benefício muito grande. A tendência, a gente pode dizer, é que esse ITCMD ele se eleve ao longo do tempo,
principalmente você já batendo no teto de 8. E há sim especulações que esse teto poderia ser flexibilizado. É claro que tem que passar ali pelos devidos trâmites, mas chegando a 15, a 16, a 20, aí são várias especulações com relação a esse tema. Progressivo, né? O projeto de lei, eu acho que ganhou mais força aí, que tem talvez causado algum medo na turma, é um progressivo, né? Que aí, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota, né? Ela vai escalando a cada acima de 5 milhões, seria mais, enfim. Que até eu acho que faz sentido, de certa forma faz sentido, e não que seja 8 para todo mundo, etc. Mas é isso, a gente vê que alguns investidores que estavam com fundo exclusivo pensando, né, em doar cotas já para deixar organizado o processo sucessório, com a perda do benefício, né, no fundo exclusivo, e com o risco de você ter no próximo ano, né, lembrando que mudança tributária só afeta, né, não afetaria mais esse ano, afetaria o próximo, mas com esse risco já iminente, então alguns estão preferindo já uma parcela desse fundo exclusivo sendo desmontada, sendo diluída, tornando a liquidez e antecipando essa herança numa alíquota mais baixa aí de aquele patrimônio excedente que ele já de alguma forma quer resolver ali e deixar os herdeiros um pouco mais organizados também. Então é uma solução que pode ser feita hoje. Eu acho que esse ponto é importante, Rodrigo, porque era comum antes você conversar com o investidor e você, poxa, não vou pagar 4% agora. De repente, eu deixo isso um pouco mais para frente, às vezes até ele doava com a cláusula de usufruto, pagava 2/3 agora do ITCMD e deixava 1/3 para pagar lá na frente. Se realmente você tiver a elevação do ITCMD, que ele vai a 20, você vai ter que pagar 1/3 de 20, né? O usufrutuário vai pagar 1/3 de 20 lá na frente. Então, isso se não tiver discussão, né, do momento, né? O momento da transferência lá, então tem que pagar a diferença do que foi pago lá atrás. Sim. Então, assim... Então, a gente nunca ouviu tanto o tema de vou me antecipar, garanto já a transmissão do meu patrimônio para os meus beneficiários e carimbo os 4%, sempre falando aqui de São Paulo, mas nos outros estados até 8%, porque pelo menos você trava o que seria esse impacto na transmissão. Lembrando que, por enquanto, isso também é pauta de discussão, mas por enquanto a Previdência, que a gente falou como alternativa de investimento do ponto de vista de diferimento fiscal, ele também é um produto extremamente utilizado por nós, né, como Wealth Management, de sucessão, porque ele não tem o ITCMD, né, principalmente no VGBL. Eu acho que isso já está bastante sacramentado. Óbvio que ainda tem discussões que vão voltar a acontecer, mas por enquanto o VGBL ele tem está bem sacramentado que ele não tem incidência de ITCMD. Em São Paulo, né, voltando ao ponto de São Paulo especificamente, existe uma lei própria, né, que deixa isso bem garantido. Outros estados no passado recente tiveram alguns questionamentos, mas a maioria, depois de uma briga, né, judicial entre o beneficiário, né, o herdeiro e o Estado, os casos foram, na maioria deles, todos ganhos pelos herdeiros. Então, os estados que tentaram pleitear ali algum recolhimento de imposto não conseguiram. Então, a Previdência ainda tem adicionalmente esse benefício e mais um que é o não passagem por inventário, né? Então, fazer sucessão usando como instrumento a Previdência, diferente do fundo exclusivo, etc., ali o negócio, a Previdência, até 30 dias, né, do falecimento do investidor ali, os herdeiros já têm acesso ao patrimônio sem precisar pagar advogado, sem precisar passar por processo de inventário e, por enquanto, e acredito que isso vai conseguir permanecer por mais tempo, sem a incidência do ITCMD. Então, é um produto mais completo nesse sentido. É uma pena que tiraram, de fato, aí esse benefício do exclusivo para quem tem... Não podia ficar muito fácil, né? E a minha próxima provocação é exatamente essa. Antes parece que o Wealth Management estava bem focado em portfólios e rentabilidade, porque fazer o Wealth é uma questão de eficiência tributária com rentabilidade. E a eficiência tributária estava meio garantida, né? Então ninguém se preocupava muito. Agora mudou essa profissão? Wealth Planning, essas questões de como ver melhor cada caso, vão entrar mais em pauta? Vocês acham que isso está trazendo um impacto?
para a profissão mesmo de vocês? Seguramente. A hora que a gente olha para a indústria de Wealth Management no Brasil, o profissional de Wealth Planning há 10 anos vem ganhando muito espaço. Então, eu lembro que antes os bancos, os private bankings, não tinham a estrutura de Wealth Planning. Hoje, empresas como a nossa, a gente já tem alguns advogados dentro da estrutura para atender os clientes, porque eu acho que num primeiro momento o investidor ficava pensando que produto que dava mais. E hoje o produto é o último processo da cadeia. Primeiro você vai discutir qual a estrutura mais eficiente para essa família, pensando no indivíduo, pensando na família, pensando na empresa dele, pensando na participação societária, imobiliária, o investimento offshore que ele tem. Então, ter essa primeira discussão de fundo, ela é fundamental para que você consiga estruturar quais são os pilares que sustentam esse patrimônio. Para depois você discutir qual que é a asset allocation, como é que você constrói esse portfólio e, por último, chegar no produto. Então, acho que o Wealth Management no mundo e agora no Brasil, ele tem um começo que se inicia pelo Wealth Planning, porque é muito importante para essas famílias você ter essa discussão. Perfeito. E só fazendo um adendo também, lembrando que o Wealth Planning a gente não trata só dos ativos líquidos, né? Porque aqui a gente está falando muito dos ativos líquidos, mas também tem, né, imóveis, patrimônio no exterior, que eu acho que ganhou, né, um espaço muito maior na discussão nos últimos anos. Até 2016, ter patrimônio no exterior era completamente segregado, blindado, né, quase que assunto proibido. Os bancos aqui não queriam saber o que o investidor tinha lá fora, né? A gente não falava, não vendia, não olhava. Hoje já não, né? Depois da repatriação ali em 2016, onde quase que todo mundo tem esse patrimônio lá de fora declarado, faz parte do nosso trabalho diário também, quando senta com o investidor, discutir sobre melhores alternativas de ter investimento lá fora, criação de empresa, de holding, de offshore. Então, né, nosso trabalho não fica só ali no âmbito dos ativos líquidos, né? A nossa assessoria vai em outros aspectos, inclusive seguros, blindagem patrimonial, etc. Olha, eu super agradeço. Foi uma discussão riquíssima, Rodrigo, Ricardo. Muito obrigada. Prazer foi nosso. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Eu agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!